e o DMBB traz para você, próximo ao dia de trabalho, nada melhor que nós trazermos convidados que são especialistas no assunto, né? Então nós estamos aqui com a doutora Jéssica, com a doutora Ana Paula, que, poxa, cada uma no seu ramo, estão fazendo história no direito do trabalho. Inclusive, até aconteceu uma situação engraçada aqui, antes de nós começarmos, a Ana falou que a Jéssica inspirou ela a começar a fazer as gravações que hoje eram um sucesso. Conta um pouquinho pra gente aí, né? É verdade. Eu atuo no direito de trabalho já há quase 15 anos, né? Sou formada aqui em Franca, pela Unesp, e atuo no direito de trabalho desde o início. Mas atuava, né, no escritório de advocacia, nos bastidores. Que é um escritório em Sacramento. É, um escritório de Sacramento. Isso, exatamente. Eu atuo para o direito do agronegócio, né? A gente tem lá várias áreas. Eu, particularmente, atuo no direito do trabalho e ambiental, mas voltado para o agronegócio. E aí, um amigo muito querido, indicou o perfil da Jéssica. Falou, Ana, você tem muito perfil, você dá aula em algumas pós-graduações, eu vou te mostrar uma pessoa referência na área. E aí me mostrou, eu comecei a seguir a Jéssica. Da Jéssica eu comecei a ver algumas outras pessoas, comecei a falar, poxa, esse negócio é bacana. Até então eu só seguia particular, né, amigos pessoais. E eu falei, esse negócio vai dar certo. E aí comecei, né? Hoje meu Instagram é muito menor, eu produzo pouco conteúdo ainda, mas eu colho muitos frutos, né, do Instagram, porque as pessoas, elas acabam depois tendo referência e sabendo aquilo que eu faço por aquilo que eu mostro no Instagram. E como a gente estava brincando, que eu estava pensando em fazer um quadro de como o direito do trabalho mudou a sua vida, a gente já começou falando de alguém que pegou, e foi coincidência, né? Porque eu convidei as duas e ela já falou que pegou a Jéssica de exemplo. Então conta um pouquinho pra gente como o direito do trabalho mudou a sua vida. Eu vou comentar, mas antes de comentar um pouquinho sobre isso, é curioso porque eu e a Ana Paula, a gente já se conhece há um bom tempo, pelo menos uns 2 anos. Sim. E é o nosso primeiro encontro presencial, a primeira vez que eu vejo ela presencialmente proporcionado aqui pelo Dr. Fábio. A gente já até atuou junto em uma situação, já trocamos aulas, mas é o nosso primeiro encontro. Eu queria aproveitar para te agradecer aqui. Que show! Isso pra gente. Muito bom para mim, no Brasil. O direito do trabalho mudou minha vida completamente, né? Na verdade, eu venho da advocacia voltada para reclamantes, para trabalhadores. Trabalhei, fiz estágio por 2 anos no Ministério do Trabalho, então eu vi aquela rotina ali de fiscalização, de empresa sendo autuada. E no meio de tudo isso, eu percebi que eu tinha o conhecimento para ajudar a empresa a não passar por essa situação delicada. Então foi onde eu acabei indo para o direito do trabalho. Então você migrou de um para o outro. Sim, eu comecei do outro lado da mesa e eu percebi que eu poderia contribuir com as empresas porque eu tinha o olhar preventivo. Então hoje a nossa atuação ela é mais voltada para prevenção, para evitar que a empresa receba uma autuação, para evitar que a empresa receba uma ação trabalhista. E eu vejo... E essa, por exemplo, experiência de ver do outro lado da mesa é muito importante, né? Porque se você já atuou para reclamante, quando você vai atuar para reclamário, você já sabe uma série de estratégias, né? Exatamente. E eu percebi que o nosso trabalho dessa forma, assim como a doutora Ana Paula faz, assim como vocês fazem aqui no escritório também, esse nosso trabalho ele tem um poder muito grande de transformação, né? Porque antes a gente falava assim, eu estou defendendo o trabalhador. Aí você está pela empresa e fala, eu estou defendendo a empresa. Não, nós estamos defendendo o equilíbrio das relações. Então, ao mesmo tempo que a gente defende a empresa, ela trabalhando corretamente, nós também estamos defendendo o trabalhador. A gente busca esse equilíbrio, né? Quando a gente faz isso no consultivo, a gente tem muito isso nas mãos. Tem uma advogada que atua lá no escritório, que ela é muito social, sabe? Quando ela entrou no escritório, que ela via, a gente tem uma atuação forte em defesa de trabalho análogo ao escravo. E ela falava, mas poxa, eu vou defender isso. Ela achava aquilo um absurdo. Hoje ela gosta, porque ela vê o quanto, quando há uma fiscalização desse porte, o quanto a gente transforma as relações de trabalho para melhor. O quanto aquele empregador, ele muda a concepção, nos pequenos erros que ele fazia, ele consegue, de fato, ver o outro lado e melhorar essa relação, né? Então, esse trabalho preventivo, ele tem esse lado que eu acho fantástico, que é, de fato, do equilíbrio das relações. E essa questão, até que a doutora Ana trouxe aqui, a gente levar essa transformação para a empresa, quando a gente trabalha numa situação como essa, a gente já trabalhou junto em defesas, em recursos de autos de infração de trabalho análogo ao escravo, a gente percebe que nem sempre é má fé. Nem sempre o empresário, tipo, você fala, nossa, trabalho análogo ao escravo. Não, é porque existem circunstâncias, erros na gestão, que colocam a empresa nessa condição. Só que quando você começa a movimentar ali, fazer os recursos e conversar com a empresa, você percebe que nos casos não era má fé. Tanto que, em 100% dos meus casos,
a primeira fala, quando o cliente me liga, normalmente um indica para o outro, né? Então, quando ele é caracterizado, ele liga para um amigo que ele sabe que já passou por isso e aí indica o meu escritório. Foi assim que as coisas foram acontecendo. E aí, a primeira fala dele é: eu não fazia ideia do risco que eu corria. Exatamente. E eu acho que é legal, inclusive, se vocês colocarem um pouco também, que existem determinadas circunstâncias que as pessoas nem imaginam que hoje, legalmente, aquilo, né, se caracteriza um trabalho análogo escravo. Né? Como... Por exemplo, jornada exaustiva. O que é jornada exaustiva para você? Depende. Uma jornada exaustiva no escritório de advocacia, ela é completamente diferente do que uma jornada exaustiva no agronegócio, no sol, trabalhando na lavoura. Então, aqui eu posso até trabalhar 10, 12 horas. Na lavoura, se eu passei de 8, no sol escaldante, num trabalho de ergonomia pesado, pode ser caracterizado. E aí, o que eu tenho feito hoje? Nessa busca de fato, mudar essas relações de trabalho, eu tenho divulgado isso muito nas mídias e em palestras. Eu estou indo amanhã para o Rio Grande do Sul fazer uma palestra para a cultura do alho, né, para a Associação Nacional dos Produtores de Alho, para ensinar o produtor a não ser caracterizado. Então, o meu intuito não é fazer as defesas. Eu quero ensiná-los a não passarem por isso. E o que se caracteriza, né? O que a lei traz como sendo tipificado ali, né? Porque tem gente que não sabe. O que são os principais indicadores? Jornada exaustiva, falta de uma boa estrutura na lavoura, então falta de banheiro, de área de vivência, de substituição degradantes. Reposição de água potável. Então, assim, é coisa palpável, viu, Fábio? Não é um negócio de outro mundo. E eu acho que, por exemplo, é muito interessante nós fazermos uma diferenciação. Porque senão o pessoal que está assistindo imagina assim, pô, mas o produtor rural, o agro, ele tem a obrigação de saber. Mas calma, nós temos que fazer uma diferenciação entre o agrobusiness, né, o grande agronegócio, que são as grandes empresas do agro, e os produtores rurais aqui da nossa região. Que é gente que está trabalhando, que é gente que está gerando renda, está gerando emprego. E, pô, o cara começou com o pai dele, o avô mexia com fazenda, ele está mexendo. Ele nasceu numa época muito diferente dessa que nós estamos enfrentando. E esse cara também é produtor rural. E a hora que vem a legislação, ela vem abarcando todo mundo. E o pessoal meio que generaliza. O agro está isso, mas... Peraí, e o trabalho também que vai conscientizar e trazer informação para que a pessoa possa, de fato, empregar isso, que é isso que você está fazendo. Né? O parênteses nisso é que a gente tem o agro antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. A pós-porteira são as grandes indústrias e tudo mais. E o maior problema que a gente tem é o dentro da porteira mesmo, é o produtor rural. É o pequeno a médio, né? Eu tenho resgate de um trabalhador de 150 e tantos trabalhadores que são encontrados nessa suposta condição de trabalhar análogo a escravo. Então, assim, é muito possível de acontecer, e não é porque o agro é ruim, não é porque o agro quer isso, é porque a NR31 ela é muito detalhista, a instrução normativa que caracteriza o trabalho análogo a escravo ela é ampla, ela é totalmente subjetiva, a gente tem até uma busca hoje, de forma política mesmo, para tentar mudar algumas condições, porque é muito fácil, né, essa caracterização, né, Jéssica? E é importante que o pessoal se conscientize que o direito e a sociedade, ele sofre transformações. E cabe àqueles que estão vivendo esse período terem um tempo para também conseguirem interpretar e praticar as transformações que a sociedade vem sendo acometida. Né? Porque a sociedade muda, as leis mudam, elas são feitas por homens. Né? Então o legislador vai, muda uma lei, muda toda uma cultura, e de repente aquilo tem que ser aplicado no dia a dia social. Então eu entendo que é muito importante um trabalho de conscientização do que tão somente a punição em si. Exatamente. O nosso foco de trabalho é justamente esse, porque a gente compreende que hoje para um advogado entender a quantidade de legislações já é complicado. Tanto que existem advogados especialistas. Agora imagina para um gestor, ele nem passou por uma formação como essa, como que ele coloca tudo em conformidade sem a ajuda de um profissional? E essa questão do trabalho escravo, embora a gente fale muito a respeito do agro, mas envolve todas as empresas. Isso tem acontecido muito também nas cadeias de terceirização. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de calçado e eu terceirizo a costura para uma banca e essa banca tá lá com o sapato que tem a etiqueta da marca e ali acontece um problema, como ela está confeccionando de forma terceirizada para a empresa, o nome da empresa acaba indo também
por reflexos nessa terceirização. Que é o que aconteceu nas vinícolas, né? As vinícolas, a gente viu aí, inclusive, grandes marcas de... Eu sou muito cervejeira, né? Eu gosto muito de uma cervejinha. E a minha cerveja preferida, que eu mais consumo, e acredito que a maioria hoje da população consome, recentemente foi parar também no mesmo problema. E o problema foi na terceirização do transporte. Então, estavam transportando as bebidas. E acaba por refletir. E aí tinha jornada exaustiva, não permitia que os motoristas fizessem repouso e acabou indo parar também na lista suja do trabalho escravo. Essa lista ela serve como uma exposição, né, para a empresa, para ela, no cenário econômico, ela perder força. Então, para quem trabalha com exportação, isso é um problema muito grave. Para quem trabalha com a mídia, é desesperador. Assim, eu tenho muitos clientes certificados. Eu tenho um de café que ele tinha o selo de orgânico e de exportação. E esse caso, infelizmente, foi muito para a mídia, né? Ele é envolvido com política, e aí quando a turma descobriu, começaram a denunciar, e aí saiu em grandes jornais de circulação, e ele perdeu todos os selos. Então ele está com o café inteiro parado, já tem mais de 6 meses inteiro parado, ele não consegue exportar, ele não consegue vender como orgânico porque o selo foi suspenso. Então, assim, as consequências, é claro que a drástica é dentro da tríplice responsabilidade, lá na seara administrativa, ir para a lista e perder financiamento bancário, essa é a consequência pior. Mas tem muitas outras consequências. A própria imagem, a reputação. E começa de imediato. E falar, só depois que vai para a lista, contraditória, ampla defesa, que é o direito, isso é mentira. E quando vocês falaram, por exemplo, em equilíbrio, e eu acho que é essa a palavra que vai hoje nortear o nosso bate-papo, me trouxe à tona em como o direito do trabalho mudou a minha vida. Porque uma coisa que eu aprendi com o direito do trabalho é que as regras do jogo existem, né? E nós precisamos, então, nos adequar a elas. Então, eu acho que o direito do trabalho mudou a minha vida através da resiliência. É assim que é assim que a sociedade está se direcionando, né? Que ela está caminhando, eu preciso me adaptar. Porque antes eu ficava muito assim, poxa, mas isso aqui é lei, tem que ser aplicado, mas eu não acho certo. Pô, eu vivi, você não sabe de onde eu venho, não era assim, e as coisas fluíam muito bem. E eu sofria com isso. E de acordo com o que eu fui trabalhando com direito do trabalho, fui tendo contato com profissionais dessa área, eu fui aprendendo o seguinte, não, tá bom, não é só se isso é razoável aplicado aqui ou se é razoável aplicado acolá, porque nós também estamos num país muito grande, onde algo é justo em um lugar e talvez não seja a mesma justiça em outro lugar. Mas são as regras do jogo. Então, eu aprendi que a partir daí, através da resiliência, eu digo, então deixa eu jogar com as regras do jogo, conseguir trazer um produto novo, uma alternativa para o meu cliente e trabalhar com o que a gente tem. Hoje eu estava pensando, eu falei, poxa, e a hora que você falou da palavra equilíbrio, porque eu não esqueci que você vai contar a sua história para nós, porque a gente entrou nesse jogo, mas eu falei, talvez a conclusão que a gente vai chegar hoje é exatamente esse equilíbrio. A sociedade, ela é interdependente. Né? O trabalhador vai precisar do empresário e o empresário vai precisar do trabalhador. E só assim que as coisas prosperam. Exatamente. Não adianta a gente jogar muito para um lado e nem para o outro. Por exemplo, na cadeia do alho, a gente agora tem um problema grande, porque estava muito visado a essas fiscalizações pesadas e fiscalizações simples também, que é uma cultura descoberta por ser muito manual. E aí, o que aconteceu? Os produtores fizeram uma reunião, são poucos produtores no Brasil, comparado a outras culturas, e foram para a Espanha ver mecanização. Então, uma cultura que era 100% manual, eu tenho certeza que na próxima safra já não será. E isso reflete muito na oportunidade social de emprego. Né? Então, assim, vem uma mão de obra que é do norte, né, basicamente, e essa mão de obra vive disso. E aí, o que vai acontecer quando mecanizar? Então, esse equilíbrio para dizer nem só produtor, nem só empregador, nem só funcionário, colaborador, mas o equilíbrio para tornar possível as relações é muito importante. E aí, nós sabemos que não é fácil empreender no nosso país, né? Todos nós aqui somos empreendedores. Então, assim, é uma carga tributária alta, várias legislações, para quem trabalha no agro, tem a questão ambiental. Então, já é um trabalho muito delicado. Mas às vezes coloca muito na mente assim, mas se eu não consigo cumprir tudo. Se eu vou cumprir tudo, eu não vou conseguir faturar. E não é. Às vezes existem estratégias que não oneram tanto a empresa.
Pra gente mudar um pouco aqui agora a atividade econômica, eu trabalho bastante aqui na nossa cidade com bares e restaurantes. E às vezes é a questão, nós recebemos um trabalho de recursos, de autuação trabalhista, que o problema era com os contratos de trabalho intermitente. Então, às vezes, tem muitos bares, restaurantes que às vezes não fazem o contrato com o garçom. Chama, fala no modelo do freelance, não faz contrato, coloca ali para trabalhar. Fala, mas é só 2 dias na semana? Isso não configura vínculo? Claro que configura vínculo. Ah, Jéssica, mas eu não vou conseguir pagar todos os direitos trabalhistas porque eu não consigo extrair. Mas existem modalidades. Tem como criar um banco de contrato de trabalho intermitente, ou tem como contratar a tempo parcial. E não é questão de onerar a empresa. A empresa vai pagar um valor de 150, ela vai reduzir para 120, os 30 ela vai pagar para trabalhar corretamente. É ser bem orientado dessa possibilidade. Eu posso falar uma coisa sobre isso, sem querer também mudar o foco do nosso bate-papo, até porque ele é tão empolgante, que a gente não consegue nem falar sobre tudo isso hoje. Só que isso também demonstra a importância do advogado em causas extra-litígio, né? Extra-judiciário. Eu percebo que as pessoas às vezes têm uma falsa sensação da advocacia como se ela só fosse um bombeiro que apaga fogo. E não é verdade. Você falou algo que, poxa, as pessoas têm a falsa sensação que se eu não descumprir algo, eu não tenho como prosperar. Não, talvez você só está ignorante, no sentido bom da palavra, de determinadas informações, de determinadas estratégias, de determinadas recolocações, porque a forma como você vira o tabuleiro, isso dá muita diferença no jogo, e talvez com o acesso a um profissional que tem aquele objetivo, que tem aquela experiência na área, ele vai te trazer alternativas e falar, poxa, na verdade tinha jeito, que estava sem um tipo de informação. O advogado ele tem que ter essa característica de trazer alternativas, né? Ele tem que ter essa característica de trazer coisas novas para o cliente e principalmente a capacidade de representá-lo na atividade que ele realiza. Mas essa consciência é muito difícil e barato sai caro. O cliente tende a achar que ele precisa... Um cliente me falou um negócio muito interessante uma vez. Ele foi autuado numa urgência e aí eu estava próximo à cidade dele, eu fui jantar com ele pra gente combinar no dia seguinte, era um negócio mega urgente mesmo, dessas questões de análogo à escravo. E aí eu falei, você quer a proposta? Ele falou, doutora, eu tô na UTI. Ele me respondeu isso, tipo, mal quero saber quanto você vai me cobrar, quero que você resolva. E eu tinha ido na empresa dele há uns 40 dias antes para fazer uma proposta de consultivo. E ele não tinha E ele ainda não tinha fechado comigo. Um amor aginador. E quando você fala isso, parece uma proposta de compliance, né, Jéssica? Talvez você possa falar muito melhor que eu, mas o quanto é difícil fechar uma proposta de compliance para as pessoas falam, nossa, mas isso tudo para um código de conduta, para um regulamento interno? Acontece mais, né? Aí vem na dor. Então a gente faz a proposta, no amor, fala, mas eu achei muito caro pra mim. Aí depois vem um problema e fala, nossa, se eu tivesse feito, eu não estaria gastando agora. O dinheiro que eu tô gastando agora, eu poderia ter feito o trabalho preventivo. Aí vem na dor. A maioria dos nossos clientes, eles voltam na dor. Aí eles vão no Google e faz o regulamento interno. Fica ótimo. E fala um pouco de regulamento interno, já que a pauta é exatamente aí pelo jeito do trabalho, que se aproxima. O que é um regulamento interno? Pode falar, gente. É porque às vezes, poxa, o empresário, a pessoa que está nos assistindo, ou até os estudantes, enfim, tem assim, para que eu vou usar isso e por que ele é importante? Nós temos, na verdade, 3 documentos importantes hoje na gestão de uma empresa. O primeiro documento é o Código de Conduta. Ele é um documento mais amplo do que um regulamento interno, porque você traz normas para parceiros, fornecedores, clientes, toda a sociedade. Então, é um documento público. Ele pode ir no site, ele é divulgado amplamente. O Código de Conduta. Para todos os stakeholders, todos os interessados. Isso, todos os interessados. O doutor Gustavo Diniz, que provavelmente vai nos assistir, vai adorar essa palavra. Nós estamos fazendo o termo, né? Uma pós-graduação na USP em Ribeirão Preto, ele aqui é o coordenador e hoje é só stakeholders e shareholders. Eu fui estagiário dele, né? Ah, é? Mas desculpa te... Um grande mestre de compliance. Nossa, desculpa te atrapalhar, mas... E aí, acaba o código de ética, então, ele tem essa função de exteriorizar. Ele demonstra todos... É uma bússola para a empresa, né? Então, ele mostra os valores, os princípios da empresa, tudo que ela quer mostrar e comunicar para o mundo, e ela direciona todas essas relações. O regulamento interno, como o próprio nome diz, ele é interno. Então, ele trata da relação
entre colaboradores e a empresa. Então, a gente ressalta algumas normas trabalhistas, mas não é copiar a legislação do trabalho. Cada empresa tem sua cultura. Então, às vezes, a gente precisa de algumas normas para direcionamento das atividades de acordo com a atividade econômica da empresa. E aí, além desses 2 documentos, nós temos as políticas internas. O regulamento interno é uma espécie de política interna. Só que o regulamento é para todos os funcionários, mas a gente pode fazer uma política interna direcionada. Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa uma parte que trabalha com transportes e eu preciso de uma política interna para cuidar de hospitalidade, de despesa de viagem, que só diz respeito a essa categoria. Então, eu posso fazer uma política direcionada, ou para um departamento, ou para um assédio moral, assédio bonificação, diversidade. Isso. Você sabe uma experiência que eu tive com relação a regulamento interno, que eu achei muito interessante, porque às vezes a pessoa pergunta, tá, e na prática, onde que eu estou usando isso? Recentemente eu constituí um regulamento interno para um cliente, que eu falei para ele, ó, você tem uma diversificação, vamos dizer assim, na verdade ele mudava funcionários muito, então um dia entrava um, outro saía outro, estava sempre contratando novos funcionários. E eu falei, vamos fazer, uma das partes desse regulamento interno que nós vamos colocar é como funciona a sua empresa. Então, assim, tal setor, ele faz isso, isso e isso, e segue esse caminho. Tal setor, ele faz isso, 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 e segue esse caminho. Quando a pessoa for contratada pelo RH, você fala assim para ela, ó, você vai ter uma apresentaçãozinha aqui de 10 minutos sobre como funciona a empresa. Aí você até liga o PowerPoint, que aí é uma exteriorização do regulamento interno. Isso aqui funciona assim, 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 o merda é esse é o responsável por aqui, branco. A pessoa leu e aí você entrega para ela por escrito. Dá uma lidinha em casa, qualquer dúvida que você tiver. Você acabou de economizar horas e horas de trabalho, porque muitas vezes as pessoas colocam o colaborador e depois no dia a dia vai apresentando. Isso é normal também, mas quando você faz essa apresentação, mostra uma regra que já é consolidada e tem um método, é uma das formas da pessoa, poxa, economizei muito e a pessoa já está sabendo como funciona. Precisa formar a cultura da empresa, né? Isso gera muito mais satisfação no trabalho, porque o combinado não sai caro. Isso, então, se a pessoa descumprir alguma coisa, eu tenho prazo de 48 horas para entregar um atestado, que isso não está previsto na lei, a gente regulamenta. Tá, 48 horas. Se eu não entregar com 48 horas, o que vai acontecer? Tudo bem que a gente tem outros desdobramentos trabalhistas por ali, algumas discussões, mas eu sei que eu vou ter problema com a empresa. Eu sei que eu descumpri uma norma interna. E que estava lá, né? Eu já sabia que aquilo existia. Então, o próprio colaborador questiona menos, sabe? Eu vou levar uma advertência porque eu perdi a chave do armário. Eu sabia que isso ia acontecer comigo. Então, é igual para o João, para o José, para a Maria. Isso gera equilíbrio e felicidade mesmo ali dentro das relações trabalhistas. Muda a cultura da empresa, né? No agro, a gente viu muito problema com a utilização de equipamentos de proteção individual. E às vezes você fala com o produtor e fala, não, isso aí não tem jeito. Eu compro o melhor EPI, coleta assinatura, com certificado, e ele não usa. Mas se você coloca numa norma interna, treina o colaborador que ele tem que utilizar. Cria uma rotina de uma vez por mês, a pessoa do RH, sem avisar o horário, pegou sem EPI, já se informa do seu treinamento. Faz advertência. É 1, 2, 3, vai mandar 1 embora, 2 embora, mas muda a cultura. Aos poucos a cultura começa a ser até porque se nada é feito, as pessoas pensam, não, aqui eu gosto de usar botina. Eu não vou usar, porque nada acontece. Eles dão aí de vez em quando uma advertência, mas nunca mandaram ninguém por justa causa. Então precisa ter esse procedimento e você precisa estar, uma coisa, acho que você fala isso, a gente precisa estar preparado para dispensar o seu melhor funcionário. A gente precisa mostrar isso para outra gestão. É verdade. Você precisa estar disposto a perder o seu melhor funcionário, quando a gente regulamenta. Se for para criar uma cultura, para exemplificar, principalmente. E tem algo que eu também verifico muito, que eu acho que vocês vão concordar, é que assim, é até uma pergunta que eu faço. O empresário, ele sabe qual que é o método da empresa dele? Como ela funciona? Muitas vezes, o próprio empresário, seja ele produtor rural, seja ele industrial ou comerciante, ele ainda não tem as atividades da empresa mapeadas. Que isso pode ser também colocado e exteriorizado no regimento interno. O que é ter atividade mapeada? Do marketing, que vem antes da venda. Tudo é vendido, né? Então, qualquer atividade que nós formos adequar aí ao tipo, vai ter a venda. Então, do marketing, que vem antes da venda, até
pós-entrega do produto ou do resultado, qual que é o mapeamento da sua empresa? Quem é responsável pelo quê? Parece bobo, mas se você perguntar isso para uma pessoa e falar, então me explica, ela não consegue explicar. E muitas vezes, quando você pega alguém que já está acostumado, que tem uma experiência em redigir, em fazer esse método de governança, o cara fala, nossa, é verdade, minha empresa é assim. O negócio entra aqui, vai para o fulano vai para o fulano, ele é o responsável por isso. E olha que belo, a partir do momento que você tem mapeado a sua empresa, hora que você encontra o problema, até o processo seletivo para colocar novos colaboradores já é direcionado. Como que você faz? Você faz um processo seletivo, precisa de gente para isso. Mas, cara, dentro desse ramo tem 1 milhão de pessoas. Você precisa de uma que se comunica ou de uma que não sabe nem falar, mas faz acontecer. Então, na hora que ele tem aquilo mapeado, ele vai falar, nossa, o meu gargalo é aqui. Já vou fazer um processo seletivo direcionado aqui para buscar esse tipo de pessoa. Mais uma vez, ele economizou dinheiro, a gente não sabe nem quanto. Né? A gente tem que quantificar tempo e foi preciso na tomada de decisão. É um outro grande benefício que... E às vezes o empresário olha, escuta, por exemplo, você falando sobre isso, fala assim, mas para que eu vou precisar disso? Mas aí tudo bem, entendi, para melhorar a contratação. Um problema muito grave. As pessoas sentem muita dificuldade de falar sobre a morte. Parece que é um tabu muito grande falar sobre a morte, mas ela acontece. Então, no caso de uma sucessão familiar, hoje mais de 90% das empresas do nosso país possuem esse perfil de caráter de empresa familiar. E aí, geralmente, o pai toca a empresa há 60, 70 anos, ou veio do avô. E aí, na falta da cabeça, que vai passar o bastão, na falta do pai, na falta de quem está ali na gestão, vem um filho, ele não sabe tocar. E aí, o que acontece com a empresa? Ela quebra. Então, isso já tem informações do Sebrae. O índice de empresas que, depois dessa sucessão, sofrem um impacto econômico muito grande, é porque não tem esse controle da gestão, não sabe como que funcionam as coisas, ou então entra para assumir a gestão da empresa, e aí, como não tem tudo isso mapeado, não tem uma rotina, não tem uma cultura de governança, o filho vem assumir o lugar do pai e ele começa a falar assim para o funcionário do financeiro, agora nós vamos fazer assim. Aí o funcionário vai falar assim, não vamos fazer assim, porque na época do seu pai era assim. E era tudo muito do boca a boca. Então, a questão de ter processo mapeado, de ter normas, facilita até essa questão da sucessão. E, gente, aproveitando que nós estamos falando de direito do trabalho e empreendedorismo, era esse mesmo objetivo, você falou aquela hora do empreendedorismo, mano, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua carreira empreendedora no direito do trabalho e também na advocacia. Eu sou filha de produtor rural, né? Sou neta de produtor, eu sou esposa hoje de produtor. Então, eu nasci... Tá no sangue. Eu nasci no agronegócio. Mas eu queria concurso público. Deixa eu te contar a história. Eu queria magistratura federal. Estudei por um tempo, me formei aqui em Franca. Trabalhei numa Big Four, na Deloitte, em Campinas. Foi legal, mas eu queria muita experiência e tudo mais. Então, daqui eu fui para Campinas. E aí eu tive um problema pessoal que meu irmão sofreu um acidente de carro e ele ficou paraplégico na época, foi um boom. E eu dei uma surtada, assim, quis parar um tempo, morei no exterior, trabalhei no escritório de advocacia em Londres, direito imigracional. E quando voltei, falei, bom, agora eu tô preparada para de fato, estudar para concurso público. Mas veja, eu vinha do direito do trabalho, né? Eu atuava no direito do trabalho, trabalhei lá na Deloitte em auditoria trabalhista e tributária, então eu tinha toda essa visão. E aí eu estudei por 2 anos para concurso público. Eu fui para algumas segundas fases, estava bem avançada, mas eu optei por voltar para Sacramento, para ter um pouco mais de tempo em casa e tudo mais. E aí eu falo que a advocacia me escolheu. Porque meu pai começou, não, então faz esse contrato pra mim, eu tô com uma demanda de trabalho, você me ajuda nisso. E aí as pessoas começaram a me procurar. Quando eu vi, eu muito mais atuava na advocacia do que estudava para concurso. Aí minhas notas começaram a cair no concurso público e tudo mais. E aí eu comecei a ver o quanto o produtor rural não tinha uma assessoria especializada em várias áreas. Então, tanto no ambiental, não tinha, lá na minha região não tinha ninguém que fazia ambiental. O trabalhista, muito mais. Então, as defesas elas eram genéricas. A gente tem uma lei, que é a Lei 5889, que é uma lei específica do trabalho rural, que os advogados nem mencionavam. Eu começava a ver, tanto nos pedidos quanto nas defesas, ela não era nem mencionada. E aí eu falei, tá aí, eu preciso atuar nessa área do agronegócio e dentro das áreas que eu gosto muito.
Então eu comecei no ambiental e no trabalhista, hoje eu expandi o escritório com outras áreas, tem outros advogados que fazem outras áreas, mas sempre voltado para o agronegócio. Então, assim, em resumo, a advocacia me escolheu para, de fato, ter essa defesa do equilíbrio, né? Defesa de uma melhor atuação, um melhor conhecimento e informação para o produtor rural. Basicamente isso. A minha é um pouco maluca. O meu... Mas... Quando eu formei em 2015, eu sempre quis advocacia. Eu sempre tive esse perfil assim eu sou muito combativa, eu gosto muito do meu trabalho, sou apaixonada pelo que eu faço. Só que quando eu comecei, como eu já quis começar autônoma, eu me via no perfil de uma associada, eu queria começar a carreira. Eu já queria meu nome. E aí eu comecei fazendo de tudo. E nessa época seu pai ainda era concursado? Concursado. Ele era 6 anos que ele aposentou do Ministério do Trabalho. E na época ele era concursado, ele até advogava, mas assim, 2, 3 horas por dia, só para alguns casos específicos, assim, ele era funcionário público. E eu queria muito advocacia. Então eu falei, eu entrei de cabeça e aí eu comecei fazendo de tudo, que eu acho que é o caminho que todo mundo segue quando está na faculdade. Hoje eu estava lá na delegacia, amanhã eu estava vendo coisa no INSS, no outro dia eu estava lá no Justiça do Trabalho. E eu fazia de tudo. E aí eu percebi que ao mesmo tempo que eu fazia de tudo, eu não era tão boa em tudo, porque não tem como você ser bom em tudo. Era tudo mais superficial um pouco. E aí junto disso eu comecei com o marketing. Falei, olha, eu vou começar com o marketing, mas minha intenção não era nem a proporção que tomou hoje. A minha intenção era ter um canal no YouTube. Eu gostava muito de um canal que eles falavam de mitos e contavam situações cotidianas. Eu falei, vou falar de direito no cotidiano. Então eu falava de venda casada, que podia entrar com alimento no cinema. Eu falava de obrigação do supermercado de pôr preço na bomba. Eu falava de tudo. As pessoas querem ouvir. Tudo, de pensão. Falava de pensão, falava de trabalho, de multa na rescisão. Cada dia eu falava de um direito. Por isso que meu Instagram chama Responde Direito. Meu slogan era esse, eu te ensino a responder direito no cotidiano. Então eu queria ensinar as pessoas. Eu falava que é verdade, né? Isso deveria fazer parte da escola. Tem projeto de lei, ainda estão discutindo para levar o direito para a escola, pelo menos o constitucional. Então eu queria que todo mundo soubesse um pouco. E aí eu fui falando disso. E aí, junto, eu comecei a estudar marketing. Porque eu fiz uns vídeos que eles viralizaram. As pessoas falaram, nossa, eu não sabia desse direito. E mandava para as pessoas e foi crescendo. E aí eu falei, nossa, mas eu preciso usar isso aqui a meu favor também. Porque eu trabalhava muito com isso. Só que eu não rentabilizava esse trabalho. E aí eu comecei a estudar marketing. E aí no marketing, todo mentor falava para mim, você precisa especializar, sua linguagem tem que ser com um público. Aí eu já tinha experiência no Ministério do Trabalho, já gostava muito de direito do trabalho, aí eu foquei no direito do trabalho. E aí a partir do momento que eu foquei, eu comecei a estudar tudo direito do trabalho empresarial. E aí eu estava assistindo Jornal Nacional, na época da investigação da Operação Lava Jato, e eu ouvi compliance pela primeira vez. Falei, compliance, não ensinaram isso na faculdade. Ninguém falava disso. Não ensinaram isso, falei, eu vou estudar isso. E aí eu consegui juntar o trabalhista empresarial com o compliance e foquei nisso. E aí, a partir do momento que eu foquei a minha comunicação somente a respeito disso, as oportunidades começaram a surgir. Então hoje eu dou aula em 10 faculdades, tudo em curso de pós-graduação, tudo voltado para compliance. Hoje o escritório, a minha atuação é focada somente nisso, mas parece que a vida foi, sabe? É muito interessante, né? Como as coisas vão acontecendo. Bom, e a gente nem vê. E na verdade você juntou duas coisas que são muito boas, né? Compliance e a internet. Então, assim, o grande pulo do gato, né? Bom demais. Bom, eu tava refletindo aqui, que eu tava pensando, poxa, qual foi a minha trajetória, né? Dentro desse caminho. E vocês me contaram coisas interessantes que eu realmente não sabia. Eu tive uma experiência no exterior também. Na verdade, eu fui fazer, isso poucas pessoas sabem, eu fui fazer colégio agrícola no primeiro colegial. Essa eu não sabia. Fábio. É porque a família da minha mãe vem de produtores rurais também. E eu sempre tive um pé na roça, né? Sempre mexendo e tal. Eu falei, pô, é disso que eu gosto. E eu fui fazer colégio agrícola no primeiro colegial. Eu fui morar fora de casa aos 14 anos. Eu ainda não tinha feito 15 anos. Eu já fui morar em Jabuticabal, na Unesp, em Jabuticabal, tem um colégio agrícola lá. Bom, vou mexer com roça, né? E comecei ali a estudar e tal. E era o curso técnico junto com o colegial.
E 1 ano e meio depois, eu me olhei e falei, cara, onde eu tô, né? Sabe assim, montando em boi, pegando bosta de cavalo, arrumando as coisas. Morando com aquele tanto de gente. De aquele tanto de gente, e cuidando de horta, mexendo com gado, assim, muito interessante. Eu falei, cara, que eu tô arrumando? E aí eu li um livro que é do Saulo Ramos, que chama O Código da Vida. Nossa, eu já li. Já leu? Uhum. Mas eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de política, de negócios, assim. E eu li esse livro que era uma mistura de negócios, advocacia e política. O Saulo, ele saiu de Brodowski, aqui do lado da gente, e foi virar ministro da Justiça. Passou por Ribeirão Preto, depois foi para Santos, enfim, tem uma história linda na advocacia e na política. Eu falei, cara, que coisa interessante. E a hora que eu tava lendo aquilo, gritou um veterano meu lá, né? Bicho, vem aqui, você precisa trabalhar. Eu falei, nossa senhora. Né? Eu falei, poxa, então eu vou largar tudo e vou voltar pro colegial para fazer direito. E aí nunca mais mudei também. E eu sempre quis ser advogado. Igual você falou, eu também me identifiquei, porque eu falei, eu quero ser advogado. Porque advogado, ele tem autonomia, e o advogado, ele pode ter vários perfis adequados ao cliente que ele está trabalhando. Então isso faz sua vida ficar dinâmica e interessante demais. Porque você fala, uau, eu posso ser qualquer pessoa. Hoje eu penso, você fala, como que em algum momento da minha vida eu pensei em concurso público? Muito doido. Não nenhum, mas a gente é novo e tem sonhos. E aí eu peguei e voltei para fazer direito. Fui fazer uma especialização também no exterior. Lá eu aprendi. Não vou falar que isso foi só isso, não, porque eu trabalhei também de pintor, de garçom. Trabalhei limpando o chão, tudo, né? E fui aprendendo, aí eu arrumei um trabalho que era relacionado a vendas. Depois eu fui fazer um curso jurídico e tal, consegui trabalhar numa multinacional de importação. Aquilo abriu a minha cabeça para os negócios. E quando eu voltei para a advocacia, também fiz um estágio muito bom. Eu falei, poxa, o gargalo talvez que a advocacia e que essa profissão precisa é alguém que pense com a cabeça do empresário. Poxa, eu não tenho só que oferecer o serviço jurídico, eu tenho que poder substituir o empresário a ponto de representá-lo e ele estar tranquilo que aquele cara está pensando com a cabeça dele e vai pensar nos negócios dele, sabe? Aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. E aí foi indo. E graças a Deus hoje nós estamos aqui. Eu fico muito feliz, mais uma vez, como o direito, como a advocacia mudou a nossa vida, e isso ligado ao empreendedorismo, dessa profissão e dessa trajetória, me dá a oportunidade de estar reunido com pessoas como vocês, que também são referência e que também constroem uma história, não só de prosperidade pessoal, mas também de prosperidade social. Né? Eu fico muito, muito orgulhoso. Eu também. E finalizando, tá muito bom, mas a gente tem que partir para o fim. Eu queria, Ana e Jéssica, saber um pouquinho de vocês, rapidamente, como é que você concilia ser uma mulher de sucesso com a vida pessoal, de ser também uma mulher dona de casa, mãe de família, e vários outros atributos que são inerentes à mulher, né, que a gente admira tanto. Eu queria saber como você lida com isso, que é algo que eu acho que o pessoal vai curtir também, sabe? Fábio, eu acho que esse hoje é o meu maior desafio, conseguir equilibrar o que vem da minha vida pessoal com o trabalho, que hoje eu viajo muito, eu tenho clientes fora, viajo para palestras, viajo para aulas. Quando eu estava na pandemia, já era um pouco mais tranquila, mas agora voltou a atividade presencial, né? E com isso eu tenho 2 filhas, eu tô grávida de novo. Tem 2, vira mais de uma aí. Loucura. Mas assim, eu acho que o grande segredo é saber que em alguns momentos eu vou falhar no pessoal e outros momentos eu vou falhar no profissional. Não existe esse equilíbrio perfeito, metade do tempo para um, metade do tempo para o outro. Eu tento sempre fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo. Então, se em alguns momentos eu me dediquei muito para o trabalho, talvez na semana seguinte eu tire um pouco o pé para a minha vida pessoal, sabe?
E eu acho que o exemplo arrasta, né? Então eu tento muito mostrar para as minhas filhas, e em caso, como apoio do meu marido, o quanto o trabalho é importante para mim e para a sociedade. Eu sempre falo, eu li isso uma vez e eu falo para a Luana, que é um pouquinho mais velha, que eu não faço só por dinheiro e não faço só porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu amo. E eu transformo de fato as relações, sabe? Eu falo muito isso pra ela. Aí esses dias eu até contei no Instagram que eu tava saindo e ela falou: mamãe, um dia eu queria assistir uma palestra sua, porque ela sabe, a audiência, palestra, eu explico ou reunião. Daí eu falei: mas você sabe o que é palestra? Ela: é você falar em pé pra um monte de pessoas sentada. Gracinha. Eu falei: olha só, um dia eu quero até levar, né? Eu comentei lá no Instagram. Eu já não ia contar, eu já falei: não, vamos comigo, vamos lá. Mas é isso, hoje ela entende muito bem, sabe? Hoje ela sabe que para ela ter as coisas, para ela estudar, para a gente viajar, eu preciso trabalhar, que essa é a parte financeira, mas mais do que isso, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, sabe? Assim, eu sou completamente apaixonada pela minha profissão e eu não me vejo parando isso, por mais que em alguns momentos tenha a cobrança de que tenho me dedicado pouco, sei lá, e não só aos filhos e meu marido, mas aos meus pais, aos meus irmãos, a minha vida social. Tem muita dedicação por trás, né? Tem muito mesmo, mas eu gosto do trabalho de final de semana, eu gosto de ir até tarde, então pra mim tá tudo bem, eu tenho conseguido. Eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado e eu acho que isso faz muita diferença também, poder contar com pessoas de confiança para auxiliar, porque assim, ninguém dá conta de tudo sozinho. Hoje eu tenho meu pai como sócio, uma pessoa maravilhosa, e a experiência dele de 30 anos no Ministério do Trabalho, né? Então a parte técnica ele domina muito, ele me ajuda muito. Mas em 2019 realmente não era como é hoje. Hoje eu consigo dividir muito bem o pessoal e o profissional, e eu me permito descansar. E no momento que eu estou descansando, eu não penso realmente em trabalho. Exceto se eu estou numa oportunidade de networking, de aproveitar para um comercial. Mas em 2019 eu tive síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Eu era uma workaholic, assim, como eu sempre amei tudo que eu faço. E na época eu viajava, em 2019 eu conheci 16 estados, palestrando, dando aula. Então, o tempo que eu estava aqui era muita correria, por coisa de escritório, preparar coisa, porque logo eu ia viajar de novo. Então eu virava noites trabalhando. E aí nisso eu amo isso, tá maravilhosa a minha vida. Eu com 27 anos, viajando o Brasil inteiro, era tudo que nem nos meus mais lindos sonhos eu imaginava viver o que eu tô vendo. Só que aí chegou um momento que eu estofei. Então a minha mente parou e eu não conseguia produzir nada. Eu fui fazer uma viagem a trabalho e eu dei crise de pânico no aeroporto. Eu não queria entrar no avião. Então eu tive que desacelerar para cuidar. E depois que eu saí, que parece assim, uma percepção de quem tem esgotamento profissional, como se fosse uma depressão. Eu achava que era depressão e aí era esgotamento profissional. Então depois que aconteceu, que eu consegui curar, mas foi um processo muito longo para curar isso, eu aprendi a separar. Então deu meu horário, eu fecho minha gavetinha, fecho minhas coisas e acabou. Deu meu horário da aula, dei minha aula, acabou minha aula, acabou. Se eu tô no momento de descanso, eu tô no momento de descanso. Eu aprendi a separar. Atividade física. E é claro que é uma realidade muito diferente da Ana, porque eu não tenho filhos ainda. Mas eu já venho preparando o psicológico para isso, para quando eu tiver meus filhos. Eu sei que a carga aumenta muito, né? Gente. Então, assim, sozinha eu já entrei no esgotamento profissional. Imagina se não Mas foi bem complicado, assim. E isso só nos faz mostrar que nós precisamos, mais uma vez, voltar naquela palavra que nós começamos a conversa, que é o equilíbrio, né? Em todas as relações. Você também precisa aprender, Fábio. Você também é maluco igual eu. A Jéssica vai ter que dar aula pra gente o que é burnout. Eu acabo, talvez, exagerando um pouco, ou não, porque nesse sentido eu ainda estou feliz, eu acho que é esse mesmo o caminho, né? Eu tento também estar sempre presente com a minha família, e agora ainda mais que está vindo a Catarina, aí, que é minha primeira filha, e isso me enche de emoção. Ainda mais quando você fala que sua filha falou isso para você. Mas, de fato, a gente tem que buscar um equilíbrio. E eu estava aqui pensando, né, como é bonito a gente ouvir as pessoas, né? Ou parar um pouco para escutar a história do outro, que é o que esse quadro está trazendo para nós, né? Essa oportunidade. O quanto as pessoas têm a mostrar, o quanto as pessoas têm a transmitir, né? E às vezes a gente não faz isso. Não digo eu,
não somente eu, mas muita gente que eu tenho certeza que está assistindo fala, pô, às vezes a gente não precisa ficar querendo, na hora de fazer um network, na hora de conhecer alguém, você precisa querer inventar muita coisa, né? Basta você falar para a pessoa, me conta um pouco de você. Mas é verdade que a gente tem tido cada vez menos tempo para isso, áudios acelerados, uma vida muito corrida e a gente, de fato, tem tido pouco tempo para isso, para ouvir as pessoas. Vamos terminando por aqui. Eu queria saber de vocês, se tem alguma coisa, algum recado que vocês querem dar para nós finalizar, que vocês querem falar, que vocês querem trazer, querem transmitir, seja ele em qualquer aspecto, porque nosso encontro já foi muito lindo, eu deixo vocês fecharem com chave de ouro. É isso, o DMBB traz para você. Nós tivemos hoje aqui a doutora Ana Paula, a doutora Jéssica. A minha parte fica por aqui e eu passo a palavra para vocês. Queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre o direito do trabalho que transformou minha vida, de falar sobre o direito do trabalho em si mesmo, não só na minha vida, mas de uma maneira geral. E prazer de conhecer a Jéssica. Pessoalmente, trabalhar junto, não sempre junto. E a gente já marcou várias vezes, né? Eu sempre tenho algum serviço. O universo conspira, né? Porque eu nem falei, nem pra uma nem pra outra. Aqui no marketing conforto, a Lara passou pra mim, a professora passou pra mim, eu falei, nossa. Também queria agradecer imensamente o convite, fiquei muito feliz com a participação aqui, também fiquei muito feliz de conhecer a Ana presencialmente aqui. E para quem está assistindo também, né, acho que a gente falou muito a respeito do direito do trabalho, desse equilíbrio dentro das empresas, mas a gente fala muito de sonhos também, né? Então, às vezes tem alguém aí que está acompanhando, tem vontade de entrar para a advocacia ou está com vontade de empreender. Coragem, porque desafios a gente enfrenta todos os dias, né? O tempo todo. Muito legal. É isso aí. Nice.